ele dispensa apresentações, mas eu até falei com ele que a fama dele o precede, né? Antes mesmo de eu conhecer o Gino pessoalmente, a gente teve a oportunidade de conhecer em Salvador, no Congresso lá regional de Salvador, é, é, já tinha me falado tão bem do Gino, já tinham me falado tanto dele, na verdade, que é como se eu já o conhecesse. Então, assim, e pessoalmente ele causou uma excelente primeira impressão. Se for um cara super receptivo, super gente boa, muito simples, apesar de todo já a sua bagagem e até a sua autoridade no mercado, né? Então, muita gente, inclusive, foi lá para o Congresso para assistir a palestra do Gino. Isso estava evidente ali do pessoal comentando, o pessoal procurando o Gino para tirar foto. E nós estamos muito felizes ele ter aceitado aqui estar conosco, tanto nesse evento do Esquenta, como também ali no próprio Congresso Brasileiro. Então, já vou entrar aqui num tema super importante, é que nosso Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos, de liderança, de gestão, projetos e liderança, será aqui no Ceará, nos dias 22 e 23 de abril de 2025. E aqui é um evento que o que a gente chama de evento Esquenta, que é para divulgar aqui o nosso congresso. Então, todo o Brasil estará aqui presente, as principais lideranças do gerenciamento de projetos do Brasil estarão aqui nos dias 22 e 23 de abril do próximo ano 2025. E tem uma notícia super especial. 22 e 23 é uma terça e quarta-feira. Na segunda-feira imediato, que é dia 21, e na sexta-feira anterior vão ser feriados. Então você pode ainda vir na quinta-feira à noite, curtir sexta, sábado, domingo e segunda-feira na praia, Jericoacoara, Cumbuco, Praia do Futuro, Beira-Mar, comer Isso. camarão, comer E peixe. que até a E nossa equipe de experiência, né, que está trabalhando fortemente para trazer ali o melhor, né, para vocês em relação à experiência, além do que 20, vocês podem vivenciar, né, no é, próprio evento em si. pacote do Beach Park para vocês ir para o Beach Park com preço especial. Só peço para maneirarem para estarem inteiras para o dia 22 e 23, né? Porque na final o objetivo é o Congresso. Então, no Congresso, você no dia 22 e 23, a gente depois de ter curtido, todo mundo bronzeado, vai lá escutar, conhecer o Gino, quem não conhece presencialmente, tirar foto com ele ali, que vai ser concorrido, vai ter uma fila, mas eu garanto que ele vai atender a todos e a todas ali na foto. E Jéssica, pode falar um pouco mais ali do nosso Congresso? Claro. Gina, você pode colocar aquele slide com direcionador para o site, por gentileza? Pessoal, enquanto isso, me apresentar. É, eu me chamo Jéssica Alcântara. Atualmente estou como diretora de programas e projetos especiais aqui no capítulo do PMI Ceará. E também estou aí com o desafio, né? Estou gerenciando o 20º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, no qual o Gino até colocou já aí, né, o linkzinho na tela, onde vocês, né, ao ser direcionado para esse QR Code, vocês vão para o nosso site, lá vocês podem acompanhar, tá? Tudo que estamos planejando para vocês. Já estamos no segundo lote, inclusive, o primeiro lote bombou, tá? Faltando aí 180 dias, um projeto aí que quando a gente iniciou faltava mais de um ano, né, Cris? E já está aí 180 dias para esse projeto incrível, tá? E assim, não percam essa oportunidade, como o Cris comentou. O Gino é um dos, né, palestrantes que vão estar conosco, fora outros que vão ser divulgados aí em breve. Aproveitem, porque nós temos várias modalidades ali de inscrição, tanto em empresa, individual, em grupo. Vocês podem se reunir para poder, né, junto com a turma, vir fazer parte ali do CBGPL. Como o Cristiano comentou, é uma data bem estratégica no sentido de vocês poderem mesmo aproveitar aqui a cidade, Fortaleza, que é incrível. Nós temos uma equipe que está trabalhando fortemente em promover a experiência, a melhor experiência para vocês, tá? Nesses 2 dias. Então, não fiquem de fora e aproveitem.
certo? Agora, a Grazi vai explicar um pouquinho sobre esse projeto aqui, né? Na verdade, esse grupo de trabalho, essa frente, que é uma das dentro do CBGPL, que é o Esquenta. Explicar o motivo, por que que a gente está aqui hoje. Boa noite, pessoal. Eu sou a Graziele, eu sou gerente de projetos dos eventos satélites e é um prazer receber todos vocês aqui nesse evento hoje. Os eventos satélites nada mais é do que um esquenta mesmo, um aquecimento para o evento que nós vamos fazer no ano que vem, para vocês conhecerem os nossos palestrantes, as pessoas que vão trabalhar com a gente lá e levar conhecimento e colaboração para vocês. Então, aproveitem, eles acontecem quinzenalmente e aí a gente vai estar publicando sempre nas redes, convidando vocês para participar. São eventos gratuitos para que vocês tenham uma experiência um pouco mais próxima, sem precisar de nenhum recurso para eles, a menos que vocês queiram, no caso, o certificado de participação do evento. Mas caso não, o evento é gratuito para todos. Espero que todos vocês aproveitem a oportunidade e aproveitem o Gino, porque esse momento é especial. Aí. Aí agora, Gino, pode tá falar, com Cris. você. A bola tá com o Gino. Todo mundo viu para ver o Gino, né? Então vamos deixar o Gino falar. Imagina, vai ser ótimo a gente poder interagir. Acho que esse evento é para todos nós. Obrigado pelo convite, Cris. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Grazi. Ao querido PMI Ceará. Assim, é realmente uma, uma honra. E assim, na boa, o trabalho de vocês não vai ser difícil, porque Fortaleza, a coisa mais fácil que tem é ter uma boa experiência. Pensa num lugar gostoso de estar. Eu volta e meia estou em Fortaleza, bem menos do que eu gostaria, mas cada vez que eu tô ali é um lugar maravilhoso. Então, assim, ó, se não fizer nada, e eu tenho certeza que todo mundo vai fazer tudo, mas se não fizesse nada, só de estar ali vai ser maravilhoso. Recentemente eu tive em João Pessoa, também. O Nordeste brasileiro é uma maravilha, né? Assim, é uma benção mesmo. É fora de série. E, Cris, faz. Cara, você vai ficar com vergonha. Eu vou ficar com vergonha. Você vai ficar chocado com o que eu vou te falar agora. Faz 5 anos, 6 anos, que eu não coloco o dedo na água do mar, cara. 6 anos. Não, Falando vamos sério. mudar isso em E, breve, né? velho, eu tenho ido pra Fortaleza com frequência. Agora fui pra João Pessoa, Salvador. Cara, de não dar tempo de colocar o pé na água. A última vez que eu fui com a minha filha pequenininha. Então, a última, agora eu fui para João Pessoa, eu paguei mais caro para poder pegar um quarto no hotel na frente do mar para poder ver o mar. Então, assim, Fortaleza é maravilhosa, a receptividade da cidade é maravilhosa. Então, eu tenho certeza que esse vai ser um CGBPL inesquecível, assim, que a gente vai lembrar para sempre da experiência que a gente terá ali. Espero que vocês possam já comprar as passagens, a gente se encontrar ali, também confraternizar, trocar ideia, enfim, vai ser muito legal. E para começar o nosso bate-papo de hoje, Cris, você tirou o PMP quando? Setembro de 2005. Vai fazer 20 anos no próximo ano. 20 anos. Caracas. E por quê? O que que te levou a tirar essa certificação e o que que ela mudou na tua vida? Cara, eu costumo dizer sem exagero, pessoal, que eu não estou aqui, eu estou sem crachá PMI aqui, bem que está o crachá PMI aqui atrás de mim, né? Mas tirando o crachá, eu tirei a certificação porque eu vi uma puta oportunidade de mercado. Então, eu tinha me formado, já estava trabalhando com gerenciamento de projetos, bem informal, assim, sem as boas práticas de gestão de projetos. Comecei trabalhando com implantação de ISO 9001 em algumas empresas. Aí caí em projetos de TI, eu sou engenheiro de produção. Aí caí em projeto de TI e o pessoal da TI já conhecia PMBOK, conhecia PMI, que nas outras áreas ninguém conhecia, né? Tá muito diferente hoje. Há 20 anos atrás era terra sem lei, né? Velho Oeste, assim, na parte de gestão de projetos. Então, me fala, aí me chamaram para gerenciar um projeto de TI estruturado. Eu gerenciava em Excel, assim, era uma gestão de projeto muito informal, sem boas práticas. Peguei um livro de project, comecei a estudar, e o diretor veio de São Paulo, disse, cara, está estudando project, por que não para aprender a gerenciar projetos? De maneira formal. Ele, não, cara, isso aí, project é ferramenta, tem que estudar PMBOK. Aí eu perguntei, gotas ou comprimidos, né? PMBOK não era uma coisa que a gente não era conhecido. Daí ele foi, me deu um PMBOK, e eu comecei a estudar e comecei a aplicar. E eu vi, caraca, esse negócio funciona mesmo. Que negócio interessante. Eu gostei pra caramba, como eu sou engenheiro de produção, a gente estuda muito processo, eu vi processos
de gestão, tudo fez muito sentido na minha cabeça. Aí eu comecei a ver o que era PMA, estudar. Quando eu soube a certificação, e eu vi, e comecei a ver a área, e comecei a ver a demanda pela certificação, mesmo naquela época, eu disse, não, eu tenho que tirar essa certificação. Aí comecei a estudar, me certifiquei. Mas ó, eu digo sem medo de estar exagerando. Teve dois momentos ímpar na minha vida profissional. Primeiro foi minha graduação. Eu tive assim vindo de uma família humilde, então a graduação Pô, eu mudou também pedi uma família humilde lá. é, a certificação, a graduação mudou minha vida, assim, profissional, me deu melhores oportunidades, mas a certificação, ela foi o segundo marco que mudou radicalmente. Eu tirei a certificação, cara, e as oportunidades surgiam, assim. A gente escolhia, eu estava escolhendo, antes eu procurava aonde eu procurava oportunidades e quando eu me certifiquei, eu escolhi as oportunidades. Então foi uma mudança assim, realmente radical, sabe? Assim, então mudou realmente a minha jornada profissional. A comunidade, assim, me aproximou de uma comunidade fantástica, onde eu, aí extrapolou, né? Certificação, me aproximei do PMI, e já fui sócios de pessoas que eu conheci no PMI, fui funcionários de pessoas que eu conheci no PMI, empreguei, fui chefe de pessoas que eu conheci no PMI. Então, assim, certificação me abriu muita oportunidade, me aproximou mais ainda da comunidade muito top, muito massa. Tive a oportunidade de conhecer o Gino pelo PMI, entendendo? E foi uma guinada na minha carreira profissional, cara, assim, de boa, assim, sem medo de exagerar. Foi a Pô, que graduação, legal. foi um marco e a certificação. Como é legal ouvir, né, um relato, ouvir o testemunho. E a questão é, e será que tem algum estudo científico que comprova o quanto uma certificação como essa é válida ou ajuda? Ou daqui a pouco eu vou contar a minha história também com o PMP. E por que que a gente está contando essa história? Porque PMP fez quarentinha, né? Quarentou, é de 84. Eu imagino que alguns daqui não eram, muitos daqui não eram nascidos nessa época. Então a gente está falando de uma certificação que comemora seus 40 anos. E um dos objetivos aqui hoje é contar um pouco da nossa experiência e refletir com vocês os impactos de uma certificação como essa hoje para vocês. O que que vocês entendem dos impactos de uma certificação PMP? Só para eu ter uma ideia, quem aqui tem a certificação PMP? Pode, por favor, levantar a mão? Tem ali no Reactions ou Reações do seu Zoom, clica lá, Raise Hand ou levantar a mão, dependendo da versão que tá. Só para a gente ter uma ideia de quem faz parte aí dessa turma que estudou para a certificação PMP e passou ali. Grazi também, show. Tem alguém que não colocou a mão aí porque não está conseguindo? Pode colocar no chat. Escreve eu. Se você não levantou a mão, escreve eu. Se você levantou, não escreve nada, porque eu já tô vendo você ali. Então a gente está falando de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerca de 8 pessoas, 8 de 57. Eu imagino que. Aí, 9 e tal. Mas vamos colocar uns 15. Talvez alguns estejam aí voltando de jantando ou no trânsito e não estão conseguindo levantar a mão. Vamos botar em algo em torno de 15, o que é uma quantidade ainda. Acho que proporcionalmente tá bom, né? Porque não tem tanta. Não é todo mundo que tira a certificação, mas dentro do nosso grupo, da turma de gestão de projetos, muita gente tira. Então eu acho que é relativamente pouco no grupo, mas olhando para profissionais, no grupo de 57 profissionais de gestão de projetos ou não, é um número relevante. Não sei, alguém conhece uma ferramenta chamada Consensus? Alguém já ouviu falar nela ou não? Vocês não conhecem? Não. Cadê a turma da USP aqui, a turma do MBA USP? Aqui, ó. Se acabar a live agora, já ganhou. Se daqui pra frente não tiver mais nada, já ganhou. Isso aqui, Cris, na minha época, velho, quando eu tinha cabelo e fazia pesquisa, eu levava alguns meses para poder fazer o que o Consensus faz. O que que ele faz? Pesquisa científica. Mas ele não faz só em uma base, ele faz em várias bases Massa. científicas. O que que você faz? Você Legal. coloca uma pergunta, ele vai consultar uma porrada de bases científicas e vai trazer para você os resultados consolidados aqui. Isso aqui é trazendo um, dois, três artigos científicos que ele encontrou
para a pergunta que você colocou. É claro que a IA ainda dá umas piradas de vez em quando e você precisa conferir, né? Então eu não fiz essa pesquisa agora. Essa pesquisa eu tinha feito alguns dias atrás, quando a gente começou a pensar no evento aqui. Então eu já conheci o resultado. Só puxei aqui o histórico da pesquisa. Bom, tá aqui, ó. Impacto do PMP: reconhecimento e valorização profissional, impacto na competência e desempenho, percepção organizacional e sucesso de projetos. Eu escolhi dois artigos aqui, o número um e o número 2. Esse aqui é de 2003, então é um pouco antes, Cris, de você tirar a sua certificação. E aqui, esse artigo, ele leva em consideração o seguinte, que a PMP é vista como uma forma de progredir, se destacar, ganhar salários mais altos ou melhorar a segurança no emprego e é incentivada por muitas empresas para emprego ou promoção. E é aqui que eu quero emendar a minha história em relação a essa certificação. Bom, eu posso dizer que há um gino, há vários ginos, né? Antes e depois de alguma coisa. Há vários eventos na minha vida que dividiram a minha história. Um evento que dividiu significativamente a minha história foi a minha segunda empresa. Eu tive uma primeira empresa que não deu certo, ela quebrou muito rápido, a gente não chegou nem a operar, ela quebrou antes de operar. E eu tive uma segunda empresa, que foi uma fábrica de pães. Alguns de vocês conhecem essa história. E essa empresa, ela levantou mesmo. Então, a gente chegou a ter 48 empregados e fazer 500 mil de pães por mês. O que aconteceu? Eu estava muito chateado com a Caixa Econômica na época, porque eu tinha tido uma briga lá. Então, um chefe meu cometeu um tipo de assédio, que seria hoje conhecido como assédio comigo, assédio moral comigo. E eu, enfim, me desmotivei e caí fora. E falei, quer saber de uma coisa? Vou abrir minha empresa. E vou sair da caixa, vou ficar rico fora da caixa. E assim foi a minha história, né? Comecei a abrir uma empresa, a empresa começou a dar certo. Não porque ela estava indo bem, mas por sorte. Eu tive sorte. A pior coisa que pode acontecer com um empreendedor, na minha visão, a pior coisa é ter sorte. Porque a sorte dá a confiança, mesmo fazendo a coisa errada. Eu estava tendo uma administração ruim do meu negócio, e aí comecei a ter sorte no negócio, ele começou a vender e faturar bem, mesmo administrando mal. Resultado, eu dei um all-in no negócio, coloquei todas as fichas e aí estourou, quebrou de vez. Sorte não vem com muita frequência, né? Que nem o azar. E me pegou. Resultado, eu quebrei e fiquei devendo R$ 1 milhão do dia para a noite. Nesse tempo que eu me dedicava na minha empresa, empreendendo, isso foi de 2008, 2007 a 2011, eu parei o meu desenvolvimento pessoal, parei de fazer curso, fiquei só focado em empreender e parei de me desenvolver na própria caixa. Então, assim, eu relaxei na empresa. Nesse período, o meu objetivo era chegar na hora de chegar e ir embora na hora de ir embora. Era esse o meu objetivo. Fazer o meu trabalho e nada mais o meu trabalho, porque eu estava muito desengajado na trabalho, mas muito mesmo. E com uma mega motivação de sair da empresa. Quando eu quebrei, eu não tinha mais o que fazer. E eu precisei retornar para a caixa, do ponto de vista de pedir desculpas para a empresa, para ver se ela me aceitaria de volta. Tava ganhando todo o meu salário ia para pagar a dívida. Todo. Sobrava R$ 600 no fim do mês. O meu aluguel aqui em Brasília, na época, era 2.100. Quer dizer que o salário que sobrava da caixa, Cris, não pagava o aluguel. Resultado, eu tive que arrumar dois empregos, trabalhava desenvolvendo software das 7 da manhã até a 1 da tarde, até meio-dia, entrava na caixa uma, eu lembro que eu almoçava marmita no estacionamento, porque não tinha, marmita fria, porque não dava tempo de esquentar. Eu almoçava no estacionamento, ia para a caixa da 1 até as 7, saía da caixa 7, vinha para casa para poder. Eu tive que abrir uma outra empresa, mesmo na marra, mesmo sem querer, para poder complementar a renda, que era uma empresa que vendia plantas carnívoras. Um dia eu conto pra você essa história. E essa deu certo, graças a Deus, porque se quebrasse também, aí ia ser de vez. Resultado, eu ia dormir todo dia, meia-noite, e acordava 5 da manhã, 4 da manhã, para poder me preparar, acabar de embalar as plantas e trabalhar. E, cara, esse ritmo não é sustentável. O que eu precisava? Eu precisava de uma oportunidade na caixa para ganhar mais dinheiro, ter um salário maior e pagar as minhas dívidas e ainda pagar o meu aluguel e, eventualmente, poder largar um emprego e voltar a ter uma vida. E o que aconteceu? Para abrir um processo seletivo para uma área na Caixa, que na época chamava GEGEM, Gerência Nacional de Gestão gestão do modelo de negócio de gestão, do modelo de gestão da Caixa. Gerência Nacional do modelo de gestão da Caixa. E aí eu fui, era uma vaga para coordenador, tipo, o dobro do meu salário. Se eu pegasse uma vaga dessa, dava para afrouxar um pouco a corda, né?
Aí eu fui pra entrevista, cara. E aí eu perguntei o que que era a entrevista. Eu nem sabia do que se tratava a área. Eu estava interessado mesmo na função. Aí eu me lembro que a minha chefe, minha futura chefe, na época da hora da entrevista, ela falou: olha, nós vamos trabalhar com projetos aqui. Nós temos um grande projeto, um dos maiores projetos da Caixa, que é a revisão do modelo de gestão da Caixa. Você já imaginou o que é revisar o modelo de gestão de uma empresa? Agora imagina da Caixa, né? Então, pra vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca. E nós precisamos de gente que entenda de projeto. Eu já mexia com software, e quem trabalha com software, não sei se é o teu campo, Cris, mas quem trabalha com tecnologia da informação, você falou que você é engenharia, né? Mas quem trabalha com TI já mexe com projeto há muito tempo, né? Já conhece as softwares de projeto, já tinha uma visão de projeto. Desde 97 eu mexia com projetos. Então eu já fazia cronograma, já controlava a linha de base, já conhecia uma porrada de termos técnicos. Já tinha tentado estudar para um PMP no passado, mas não fui para frente, e assim por diante. Aí eu cheguei na entrevista, isso foi em novembro. Me lembro como se fosse hoje, novembro. Olha o que eu mandei na entrevista. E quem tirou o PMP, por isso que eu perguntei, vocês vão se identificar com o que eu vou falar agora. Na época, pensem comigo, eu estou falando aqui, senhoras e senhores, de 2011. Não tínhamos o que temos hoje de tecnologia, certo? PMBOK era no papel. E ponto. O Chris nem se fala, né? O Chris pegou o PMBOK entalhado na época. Vinha as pedras, né? Porque PMBOK tinha para ler. Aquelas letras 2005, velho. cuneiformes, né? Caramba, vinha os hieróglifos, né? É, em Do papiro, era PMBOK. em papiro, era em Os papiro. papiros. Cara, e eu cheguei na entrevista, olha o desespero. O que que o desespero faz com uma pessoa? Eu cheguei na entrevista e falei: se a senhora me aprovar para esse processo seletivo, eu vou tirar a certificação mais ferrada de gestão de projetos, que é ela conhecia o PMP, né? Eu dei uma cartada, joguei uns 7 copas na mesa, torcendo para não ter o zap. Falei: se a senhora me aprovar nesse processo seletivo, eu tiro Copa do. Quando é Copa do Mundo? Copa do Mundo é julho, né? Então eu minto. Não foi novembro. Novembro foi quando eu tirei. Foi isso mesmo. Foi outubro, novembro que eu tirei. Nós estávamos na véspera da Copa do Mundo. Tipo junho, julho. Aí eu cheguei pra ela e falei: se a senhora me aprovar, em 2 meses eu tiro a certificação PMP. Era alguma coisa assim. Porque ia sair o processo e tal. Aprovado, em 2 meses eu tirava a certificação PMP. Resultado: fui aprovado no processo. A mulher me chamou e falou: você tem 2 meses para tirar a certificação PMP, senão você está fora. Agora tira. Eu me lembro que eu estudava na Copa do Mundo, então mais ou menos isso, o período, né? E, cara, eu peguei aquele curso, eu posso falar o nome aqui, porque eu já agradeci ele publicamente, então não tem nenhum problema falar o nome. A gente sabe que é, como é que chama? Parceiros do PMI hoje, muito, muito fortes, oficiais, mas eu preciso dar os créditos aqui, já falei publicamente. Na época era a TI Exames que fazia os cursos, tinha muitos cursos da TI Exames, e eu fiz lá com o Flavinho da TI Exames o curso, era ele que gravava, assim, e era tudo mato quando ele gravava, e gravava no gravador mesmo, não tinha telefone celular para ir, do jeito que a gente tem hoje. Então era tudo mato mesmo, era um curso difícil de assistir, porque não tinha toda essa tecnologia que a gente vê hoje. E eu, assim, eu chegava em casa e ficava assim, ouvindo a voz do Flávio até 1 da manhã, e fazendo os simulados. 2 meses depois, eu tirei a minha certificação PMP e mantive a minha função de coordenador. Mas passaram 2 meses, 2, 3 meses, não mais do que isso, talvez vai, um pouquinho mais, acho que uns 6 meses no máximo. Uma chefona do escritório central de projetos da Caixa veio na minha área e pediu para conversar comigo. E o meu sonho era um dia trabalhar no escritório de projetos da Caixa, porque era uma área muito elitizada, assim. Só gente muito boa para trabalhar lá, assim. Ou muito boa ou com indicação política. Uma das duas coisas, né? Ou você tinha um padrinho político muito forte, ou você era muito bom. Não tinha. E como eu não tinha padrinho político, se fosse, dava para ser bom mesmo. E ela veio me requisitar para ir para a área da Caixa, de escritório de projetos. Eu me lembro que ela me chamou para bater um papo com ela, falou: "Você quer vir para escritório de projetos?" Eu falei: "Nossa, é o meu sonho." Quando que eu vou, né? E para ser coordenador no escritório de projetos. Aí ela também falou: não, não, não tô te chamando para ser coordenador do escritório de projetos. Tô te chamando para ser chefe do escritório de projetos. Que era para ganhar, tipo, 3 vezes o que eu tava ganhando naquele momento, ou 2, 3 vezes o que eu tava ganhando. Então, por conta da jornada do PMP, eu posso falar que meu salário multiplicou por 6, assim, vai. Tipo, 2, depois mais 3, alguma coisa assim.
para que eu pudesse assumir como chefe de escritório de projetos. E foi a partir dessa certificação que eu cheguei onde eu estou hoje. Quando eu cheguei na Caixa, a primeira coisa que eu percebi é que, olha que legal essa história. Os gerentes de projeto da Caixa, eles não sabiam, não tinham conhecimento de gerenciar projetos. E eu sou muito motivado por idealismo. Vai ouvindo o que eu tô te falando, que depois tem uma dinâmica pra gente, certo? Vai ouvindo. Eu falei sobre necessidade na minha vida e agora tô falando sobre motivação. Eu sou muito motivado por idealismo. Então, eu acredito e eu me movo por acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor. Isso tem a ver comigo, não quer dizer que eu sou bonzinho. Muita gente ruim no mundo também era motivada por idealismo. Você encontra uma série de gente na história que tinha idealismo e matou muita gente. Então, não é que o idealismo é coisa de gente boazinha. Pode ser pro bem, pode também não ser. E no escritório de projetos, quando eu cheguei, eu vi que os gerentes da Caixa não tinham muito conhecimento de gestão de projetos. E tinha projetos muito grandes com eles. Aí eu chamei a minha equipe e falei: por que a gente não faz um treinamento de gestão de projetos para os gerentes de projeto? Vocês conhecem a piada do cara que tinha só um braço e usava relógio? Conhece? Alguém conhece? Não? Uma piada de 2 minutos? Essa piadinha que é o seguinte: diz que tinha um cara que ele tinha perdido o braço e tinha só um braço. E usava relógio no cotoco do braço que ele tinha perdido. E ele pegava ônibus todos os dias no mesmo lugar. E um outro cara também pegava ônibus com ele. Diz que um dia, esse cara via ele com o relógio no cotoco e ficava pensando: por que que ele coloca o relógio no cotoco? Por que ele não coloca o relógio no outro braço? Tem um braço que tem um pulso direitinho, por que que ele coloca justo aí? Chama tanta atenção, né? É uma coisa que dá aflição na gente, porque você fica vendo o machucado dele e tal. Por que ele não coloca no outro braço, né? E ficava pensando isso. Um dia, esse cara que não se aguentava de curiosidade chegou lá pro moço que tinha perdido um braço e chegou e falou: moço, posso fazer uma pergunta pro senhor? Ele falou: pode, claro. Por que o senhor usa o relógio no cotoco do braço? Assim, chama muita atenção, destaca muito o machucado que o senhor fez. Por que o senhor não coloca no outro braço? O senhor tem outro braço aí? Ele falou: aí eu vou chamar a senhora sua mãe para poder dar corda no relógio para mim. Você acha que eu nunca pensei nisso, meu velho? Se não dá para colocar no braço, é porque não tem, eu já tô pensando. Você acha que precisou de você chegar aqui para mim para dizer que, pô, o que que você não coloca? Que eu nunca passou pela minha cabeça de colocar o tomou uma bronca e foi embora. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu cheguei no escritório de projetos com a grande ideia. Por que que a gente não dá um treinamento para os gerentes de projeto? Aí quase que meu time vira para mim e fala: isso, gênio, você acha que ninguém nunca pensou nisso? Aí me falaram: olha, a gente tenta dar treinamento para o gerente de projeto há muito tempo. Mas o que acontece? O pessoal não vem, pô. Quando a gente fala que é um treinamento para a metodologia da Caixa de gerenciamento de projetos, não tem ninguém disposto a parar o que está fazendo para vir no treinamento. Por que a gente pode fazer para poder engajar essa turma a vir no treinamento? Aí eu perguntei para amiga do escritório, que na época era a Cláudia, falei: Cláudia, mas vem cá. A Cláudia era a pessoa na Caixa que mais conhecia de PMBOK. Não tinha ninguém na Caixa que conhecesse mais do que ela. Eu falei: Cláudia, mas fala uma coisa. Esse treinamento, ele não é baseado no PMBOK? No PMBOK? Eu falei: perdão, a nossa metodologia não é baseada no PMBOK? Ela falou: não, baseada não. A nossa metodologia é toda o PMBOK. A gente pegou o PMBOK e construiu nossa metodologia. Eu falei: então, uma pessoa que entende de PMBOK consegue entender a nossa metodologia? Ela falou: com toda certeza. Eu falei: e se nós disséssemos para os gerentes de projeto que o curso não é um curso preparatório para a metodologia da Caixa, mas que o curso é um curso preparatório para a certificação PMP? E que eu vou dar. E quem vai dar esse treinamento, Gino? Eu falei: eu acabei de tirar a certificação, pô. Estudei que nem um camelo agora pelos últimos meses, eu dou essa certificação. Eu adorava isso. Eu adoro dar aula para as pessoas. Vocês sabem disso. Quem faz aula comigo sente isso. Eu não preciso falar. Mas quando é que você vai dar essa aula? Eu falei: toda terça e quinta, da 12h30 às 2 horas, na hora do almoço. Vai ficar ficando louco, cara. A turma já não vem para ganhar o dia de folga. Quem você acha que vai querer vir na hora do almoço para poder tirar uma certificação que nem oficial é você que tá dando? Eu falei: olha, não custa tentar, né? Abrimos as inscrições, pegamos uma salinha de 30 lugares. Olha como eu fui audacioso. Vinha zero, né, antes. Agora eu achei: vamos colocar 30. Pegamos uma salinha na Caixa lá que ninguém queria, de 30 lugares, e lançamos o curso dizendo:
certificação mais valorizada em gerenciamento de projetos do mundo. O preço de uma certificação dessa é X, nós estamos dando de graça. A certificação não está inclusa e mais do que isso, você vai ter que comprar seu PMBOK. Qual a chance disso dar certo, né? É zero, né? Pessoal, teve tanta procura, mas tanta procura, que esgotaram todos os PMBOKs de Brasília. A Saraiva, que vendia na época, não tinha mais para vender. As 30 pessoas, você lembra das 30 pessoas? Foram 400 inscritos. A gente teve que fazer o curso no Teatro da Caixa. Você imagina um curso sendo feito? Eu subi no palco do teatro, porque era o único lugar que comportava 400 pessoas. Você assistiu aquele filme V de Vingança? Que tem uma cena que vem uma galera de máscara, todo mundo descendo de máscara. Imagina essa cena. Só que em vez de ser máscara, é o PMBOK embaixo do braço, na hora meio-dia, a galera descendo. Eu fico todinho arrepiado contando, como se fosse hoje. A galera descendo da matriz da Caixa em direção ao teatro, aquela multidão com o guia PMBOK parecia a seita, cara. O que esses caras estão fazendo? Eles vão fazer alguma coisa muito séria ali. Com um monte de guia PMBOK embaixo do braço. Resultado. Foi uma ação tão disruptiva, mas tão disruptiva, que dos 400, se eu não me engano, 90 e poucos, ou quase 100, chegaram no final, porque você imagina quanto tempo durou o curso. Durou acho que 4, 5 meses, porque era só 1h30 por aula, pô, e o curso era tipo 50 horas, assim, é muito. E durou um tempão, acho que uns 100 chegaram ao final, e a área de pessoas da Caixa chegou para mim e falou: Você tem 100 mil reais. A gente nunca viu uma iniciativa como essa dar certo desse jeito. Nunca vimos isso. Você tem 100 mil reais e quem chegar ao final e você achar que merece, a gente vai pagar a certificação para essas pessoas. E uma galera certificou PMP e CAPM, porque tinha uns que não tinham pré-requisito para PMP e tiraram o CAPM. E logo depois eu percebi a necessidade de fazer o quê? Certificação para Scrum, né? Porque aí foi o momento da chegada do ágil para valer, e eu criei o primeiro curso de certificação Scrum gratuito para servidores públicos, que na época reunia 10 mil pessoas numa sala no YouTube e no Zoom na época. Você imagina que loucura, 10 mil pessoas juntas, todas servidoras públicas, fazendo treinamento para isso. Isso conversa com o segundo artigo científico, que diz, lembra que tinha dois? O primeiro que eu falei para você foi de 2003. O segundo é esse aqui, que é de 2011. E ele fala o seguinte: PMP, a certificação como uma competência de núcleo, a core competence, necessária, mas não suficiente. De 2003, Cris, para 2011, o que mudou, cara? Antes, a certificação PMP, ela era suficiente. Uma pessoa com uma certificação PMP, como aconteceu comigo, conseguia, cara, alçar funções muito altas. Às vezes tinha empresa, você vai lembrar disso, tinha empresa que para poder participar de licitação, deve ter ainda, para poder participar de licitação tinha que ter pelo menos X% das pessoas do quadro certificadas PMP. Então tinha gente que queria te pagar. Eu nunca aceitei isso, porque eu não concordo com isso, mas tinha ainda, há pouco tempo apareceu gente querendo me pagar para colocar o meu nome no edital só. Vamos combinar o seguinte, te dou tanto de dinheiro. Isso é errado, né? Mas se eu vou te dar tanto de dinheiro, você não precisa nem trabalhar. Falei, como assim, cara? Meu pai me ensinou uma coisa, que nunca acredite em alguém que te oferece dinheiro sem trabalho. Já não quero. Mas a gente precisa de um PMP a mais, não tem, se a gente não consegue passar pelo edital. Então, olha como era valorizado isso lá atrás. Hoje, PMP é necessário, mas não é suficiente, de acordo com... Isso 2011, né? De acordo com esse artigo. De 2011 para cá, muita água passou por baixo da ponte. E agora, eu gostaria de ouvir de você. Na sua opinião, uma certificação como PMP é o que hoje? Você acha que ela ainda é necessária? Você acha que hoje ela não é mais necessária? Hoje há certificações que são e ela não é mais? Você acha que mudou? Você acha que está mudando? O que você pensa sobre isso? E olha, eu mostrei artigo científico, base, dados e fatos. Aqui eu quero saber o que é a sua percepção, então não precisa se apoiar em dados nem nada. Me fale o que você pensa sobre isso. E como a gente vai fazer essa conversa? Daqui a pouco, eu vou dividir vocês em vou nos dividir em salas simultâneas. Nós teremos 3 salas.
Gino, não quero participar, agora não posso falar. Tá tudo certo, pode ficar quietinho na sala, não tem problema nenhum, só ouvindo o que as pessoas falam, não tem problema nenhum. Quem puder participar, ótimo, fantástico. E o que que a gente vai fazer? Nós teremos ali 7 minutos, pouco tempo mesmo, só para vocês conversarem sobre qual a percepção de vocês sobre essa certificação hoje, em 2024, completando 40 anos. Vocês entendem que alguma coisa mudou? 2003, diferencial, mosca branca. 2011, necessária, mas não suficiente. E 2024? O que que você acha que pode estar acontecendo? Então nós vamos para a sala simultânea. Nessa sala vamos conversar sobre o que nós pensamos sobre isso. E na volta, eu gostaria de ouvir rapidamente cada um dos grupos. 1 ou 2 minutos, bem rápido. O que que vocês discutiram? Uma pessoa no grupo pode ser a representante para poder falar para a gente. Beleza? Vocês topam? Show. 7 minutos e a gente se encontra aqui de volta. E aí, na sua opinião, certificação ainda é necessária ou não é mais? Se não, o que é? Se é, o que mais é? Capricha lá.
Sandy, tá escutando? Eu vou te direcionar para uma sala, tá? Que está acontecendo agora uma dinâmica. Aí eu vou direcionar aqui você para uma sala. Alice, você que entrou agora, é, tem uma dinâmica que está acontecendo, por isso que não tem ninguém na sala. Opa, já está acabando o tempo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me. Hora de ouvir vocês. Vamos, Grazi, fala pra gente um grupo qualquer, 1, 2 ou 3. Qual que você gostaria de ouvir primeiro, por favor? Grupo 3. Apesar que eu acho que 7 minutos foi muito curto. Poucas Foi pessoas muito. conseguiram falar. Não, voando, muito rápido. Só realmente o filé de borboleta ali, não dá tempo já não. Primeiro, o grupo 3, eu vou falar alguns nomes para vocês identificarem. Delma, a Grazi estava lá, Gustavo, Andréia, Ionaldo, Erlânio, Lilian, Nicole, enfim, uma galera. 1 ou 2 minutos para vocês resumirem. E aí, o que vocês acham da certificação PMP nos dias de hoje? Boa noite. Bom, Gira, eu vou falar que eu acho que eu também, boa parte do tempo do grupo 3, falando da minha experiência recente, porque eu tirei o PMP mês passado, né? E aí, olhando para a evolução que o PMI fez, né, eu vejo que hoje a certificação está muito mais voltada para a liderança, né, para os aspectos de liderança, do que para o processo em si. Então, eu percebo que o PMI sofreu ali uma adequação para sair ali do modelo mais preditivo, e ele ampliou ali, né, o guarda-chuva de gestão de projeto para também agrupar ali as metodologias adaptativas. Então, na prova em si, eu percebi que
ela está mais voltada para desenvolvimento de aspectos de liderança do que o processo. Então, acaba voltando para uma dos valores lá da agilidade, né? Atender a necessidade antes de ter processos bem definidos ou documentados. Então, essa foi a minha contribuição para o grupo 3, tá? Maravilha, Nicole. E na sua percepção, a certificação hoje ela é desejável, necessária ou importante? Must have, should have ou could have? Para mim, pessoalmente, ela era importante, né? Importante. Boa. Show. Eu já tinha recebido alguns contatos depois que eu coloquei lá no LinkedIn, que eu tirei o PMP, mas para mim, pessoalmente, é importante pessoalmente essa certificação, porque era um sonho de 8 anos atrás, tá? Maravilha. Grupo 1 ou grupo 2? Quem você gostaria de ouvir? Obrigado pela tua contribuição, Nicole. Imagino. Escolhe pra gente que grupo que você quer, 1 ou 2? 1. Grupo 1, eu lembro que tava. Lembro, não, tô lendo aqui, né? Roseli, Adam, Anderson, Arthur, Bruno, Cristiano, Jorge. E aí? 1 ou 2, Will? 1 ou 2 minutos para vocês trazerem pra gente. Vocês acham que é must have, should have, could have, nenhum dos have? O que vocês acham que a certificação tem hoje? Fala, Gino. Boa noite. Boa noite E a aí, todos. André? E aí, Adam? Primeiro, eu queria pedir desculpas para a Laura, que estava no nosso grupo, que ela levantou a mão e 7 minutos é muito rápido, a gente não conseguiu Muito ouvir rápido. ela, tá? Desculpa, Laura. Mas assim, Poxa, no parabéns nosso pela grupo atitude. a gente teve algumas percepções bem interessantes. Boa. A gente começou falando ali que a gente comparou, até foi uma comparação em que a certificação é igual ao inglês hoje, né? O inglês antigamente era uma coisa absurda, se você tivesse, você era muito diferencial. Muito. Hoje, se você não tiver, você é um diferencial negativo, você já sai Entendi. alguns passos atrás. Então, a nossa percepção foi bem essa, que a certificação, ela Must é have. Exatamente, se você não tiver, você é um diferencial negativo. Mas, por outro lado, o grupo também levantou questões importantes sobre o fato de como o mercado está aceitando isso, ou como o mercado está pagando o profissional, né, o gerente de projetos que é certificado. A gente viu um colega ali que foi certificado agora, em fevereiro desse ano, que está participando de processos, ainda não teve muitos retornos. Então, assim, a gente entendeu como é necessário, né, a certificação, como ela é um diferencial, como ela abre portas, mas a gente quer entender também como que o mercado está preparado ou não para receber isso, para pagar bem, como um profissional certificado merece ganhar, e todas as outras peculiaridades, né? Fantástico, cara. Boa visão, hein? Parabéns também ao Adam e ao grupo todo que ajudou ele a construir o raciocínio. E legal, bom conhecer a opinião de vocês, a posição de vocês em relação à certificação. Vamos para o grupo 2. Vou falar alguns nomes, hein? André, Cris, Dani, Gabriel, Gleison, tem a Tati, tem Valéria, tem Wallace também, Alice, Sandy. E aí? O que vocês acham? Boa noite. Olha o grilo, olha o grilo. Gino, seguinte, eu vou dar oportunidade para alguém, porque eu sou suspeito de falar, né, cara? Eu não sou certificado, né? Mas eu organizo um grupo de estudos, mas se Deus quiser até dezembro eu vou tirar, né? Mas eu dou a oportunidade para alguém falar aí. Maravilha. Eu falo. Boa, Cris. Eu Boa. sempre. Muita gente do grupo entende que é necessária ainda para muitas empresas, é o diferencial e é o que faz manter ou conseguir galgar novas posições. Eu vim com uma posição um pouco diferente. A minha experiência aqui é que depende de quem ouve PMP, não se atualizou na evolução do PMP, e quando houve PMP, acha que você é muito mais waterfall do que gestão de projetos mais agilizada ou essa coisa mais atualizada. Então, tem um certo preconceito de você ser PMP, porque fala, nossa, PMP, que coisa mais arcaica. Mas por quê? Porque não se atualizou, que o PMI e PMP também se atualizou, né? Então, teve os dois pontos na nossa conversa. Pode ainda desencadear uma visão de que você é só aquilo, né? Então, talvez isso corrobore um pouco com a visão do segundo artigo, que é necessária, mas não suficiente. É legal ter esse conhecimento e também mostrar que você, além disso, tem um repertório maior em outros lugares que você pode mesclar. Boa, Cris. Fantástico.
Muito bem, parabéns a todos os grupos pelas contribuições. É claro que é um papo super rápido. Convido vocês a irem para o Congresso, porque esse tipo de papo de 7 minutos, lá você tem durante quantos dias lá, Grazi? 2 dias só de congresso, mais o tempo que vocês estão querendo pegar a galera lá para ficar indo no Beach Park. Bom, uma Isso. semana para conversar. Você não tem. Dá para fazer a prova, dá para vocês estudarem para certificação no tempo que vocês estão para Dá para fazer Fortaleza. um grupo de estudo ali, Wallace, já agiliza isso, e aí Pronto, a gente acabou. já Com faz. Você vai certeza. E o estudar congresso comendo, aí, pessoal, estudar é, comendo é, um camarão ali. Boa. o congresso tá com um calendário ótimo aí, hein? Ele é Aí. encostado com feriado aí, então é bem programado para todo mundo passar pelo menos uma semana aqui em Fortaleza, hein? Quem quiser continuar essa conversa lá, estaremos lá tomando uma cerveja, ou um chá, ou um vinho, ou o que você quiser, a gente continua essa conversa lá. Depois de alguns vinhos na cabeça, né, Alice? A gente faz até a certificação, já paga e faz na hora. Enquanto tá tomando, já faz. Tem que tomar cuidado aí com isso. Muito bem. Vocês lembram que eu falei que houve duas questões que influenciaram bastante a minha decisão de tirar a certificação? Quem lembra? Quais são as duas? Essa é a pergunta mais difícil que a PMP. Do que a própria PMP. Quem lembra das duas questões que influenciaram bastante a minha decisão? Necessidade e motivação? Como diria Chico Anísio, eu queria ter uma filha igual a Lilian. Olha só, aprendam com a Lilian, tá vendo? Essa é a pessoa que é a nossa referência para estudar. Boa, Lilian. Necessidade e motivação. Ainda hoje, algumas pessoas me procuram para saber o que que eu acho que elas têm que fazer. E eu nunca aceito uma resposta, dar uma resposta desse jeito, porque há muitas variáveis que influenciam você quando você vai estudar para uma prova como a PMP. É uma prova que mexe com a sua vida. E pergunta para quem tirou para você ver como eu não estou falando só uma coisa que eu penso sozinho. Você tem que se dedicar muito. Alguém vai ter que lavar um prato a mais em casa. Não tem jeito. Então, isso é um compromisso com a sua casa, com as pessoas que te cercam, né? Com a sua vida social, com os seus objetivos de vida. Então, a primeira questão é, essa certificação ela precisa estar alinhada com o seu momento de vida. E há uma ferramenta que eu gosto bastante, que chama Roda da Vida, que ela ajuda a avaliar o que está pegando na tua vida. E falando de um momento de próximo, de bem perto, já é final de ano, dá para dizer, não dá? Dá para chamar de fim de ano? Já dá, não dá? A gente já, pensando em final de ano, é uma reflexão que é convidativa para você agora. E como é que funciona a Roda da Vida? Ela tem várias dimensões, normalmente algo em torno de 8, 9, 10, às vezes algumas com um pouquinho mais. Essa aqui, por exemplo, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é uma roda da vida mais completa. E que ela ajuda você a. Não tem base científica, então ela não tem uma base científica para falar, não, qual é a base que dá origem a essa certificação, a esse ferramenta. Rastreando as origens dessa ferramenta, a gente chega lá no budismo tibetano com uma ferramenta chamada Bhava Chakra, que é uma roda, simboliza um ciclo de existência. É como se essa roda, ela de alguma forma refletisse, fora do contexto religioso, equilíbrio em áreas da sua vida. Você poderia utilizar, por exemplo, um Ikigai para isso também, como a gente já fez algumas vezes em dinâmicas do PMI, mas essa eu entendo que ela é um pouco mais completa, porque ela te força a pensar em pontos que talvez você acabe não pensando quando está olhando para um Ikigai. Então, olha só, eu vou colocar aqui no seu chat, e agora eu preciso que você largue tudo e saiba que você vai ler bastante, se você quiser ler. Se você não precisar, tudo bem. Eu vou colocar uma descrição de cada um dos das dimensões da roda da vida. Se você precisar de ajuda para saber do que se trata, pode consultar o chat, que eu acho que estão todas ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acho que estão todas aqui. E eu vou passar para você um link. Novamente, essa não é uma reflexão que você faz muito rápido. Então eu vou te convidar a fazer rapidamente agora, mas voltar e revisitar essa roda da vida em algum momento que você tenha mais tempo. Pode ser no final do ano, pode ser hoje mesmo, depois da nossa live, em algum momento que você volte e revisite. Isso vai mostrar o que está pegando. Necessidade. Depois a gente fala de motivação. Onde hoje um processo de certificação. E pessoal, estamos falando da PMP, mas pode ser uma certificação CBAP, pode ser uma certificação Scrum, pode ser uma certificação Disciplina Agile, tá tudo certo. Olhando para o seu momento de vida, onde uma certificação dessa, ou onde você pode se beneficiar fortalecendo seus estudos em algo, tá? Vamos pensar aqui.
Uma certificação pode ajudar você com o desenvolvimento intelectual? Sim ou não? Sim, né? Meio óbvio, né? Uma certificação pode te ajudar com propósito? Pode, Pode te ajudar com finanças? também. Família, não sei, mas tá ali. Relacionamento, sim. Relacionamento, sim. Talvez você possa se aproximar de um grupo por conta disso. Comunidade, né? Que é uma coisa muito forte pro PMI. Social também. Lazer, não sei. Acho que vai acabar com isso, na verdade. Plenitude, de alguma forma, sim. Contribuição para o mundo, para mim, total. Então, um estudo, se desenvolver para uma certificação ou para outra área de estudos, um MBA, por exemplo, quem está aqui fazendo MBA, você pode colocar essa roda da vida em foco também. Onde o MBA vai contribuir para você. Então, o que que a gente vai fazer? Daqui a pouco, eu vou deixar alguns minutos para vocês acessarem esse site e eu vou te dar também um instrumento que você pode utilizar hoje e também ao longo da sua jornada, que é esse aqui, ó. Vê se você consegue baixar, por favor. Ele vai baixar, ele vai aparecer aí no seu chat. Apareceu aí? Ele é um planner. Você não vai preencher todo ele agora, não. Você nem coloca ele em formato de apresentação. Deixa ele aberto como um PowerPoint, do jeito que está aqui, ó. O que que a gente vai fazer daqui a pouquinho? Você vai preencher a sua roda da vida. Depois que você fizer isso, tira uma. Se você colocar um salvar aqui, por exemplo, ele já salva no seu computador. Depois de você preencher de 1 a 10, o quanto você está hoje bom ou ruim em espiritualidade. Como é que está a sua espiritualidade hoje? Tá 3. Saúde, 4. Desenvolvimento intelectual, 7. Equilíbrio emocional, 6. Propósito, 5. Finanças, 6. Família, 6. Amor e relacionamento, 7. Social, 5. Lazer, 4. Plenitude, 6. Contribuição para o mundo, 8. Então, pensando rapidamente aqui, tá, a minha? Então, essa aqui seria a minha roda da vida. Do jeito que eu fiz, e eu fiz aqui, do jeito que eu, como se eu tivesse também escovando dente, foi muito, não foi nada muito planejado. Eu, claro que eu preciso planejar, pensar mais nisso. Mas olhando para como está agora, a minha roda da vida já mostra algumas coisas para mim, né? Por exemplo, ó, que não tá legal, também não tá, menos ainda, pouco também. Propósito até que tá mais ou menos. Então aqui são algumas áreas que eu acho que eu preciso melhorar. Qual é o estudo que eu preciso fazer, ou qual é o investimento de energia que eu preciso fazer para melhorar nessas áreas? Sabe que eu já fiz uma reflexão dessa com a minha esposa? Sabe qual é a próxima certificação que eu tenho que tirar ano que vem, não? Dança. Preciso entrar numa aula de dança, Grazi. Urgente. Porque uma aula de dança vai me fazer, por exemplo, recuperar um pouquinho do social, lazer, talvez contribua para isso, saúde sem sombra de dúvida, e família e o amor também, né? Vai me ajudar a ganhar uns pontos com a patroa novamente. Então eu vou. Aula de dança vai ser a minha próxima certificação ano que vem. Ou seja, não é a hora de focar num PMP, para mim, se eu não tivesse. Porque há coisas na minha vida que estão chamando mais, estão ardendo mais nesse momento do que um desenvolvimento intelectual. E você, como é que você tá? Depois que você fizer isso, o que que você faz? Você volta lá no seu planner. Tá vendo que tem aqui uma área em branco? Colhe a sua roda da vida aqui. Aí você vem no seu PowerPoint, insere uma imagem, pega lá a roda da vida que você acabou de baixar, joga ela para cá. Pronto, tá aqui. Hoje, dia 24 de outubro, 23 de outubro de 2024, é assim que você se fotografou. Topa fazer isso ou não? Qual a primeira coisa que a gente vai fazer então? Vamos ver se vocês lembram. Primeira coisa. O que a gente vai fazer agora? Alguns já começaram, né? Não vale, não. O que que a gente vai fazer Leitura. agora? Leitura do quê? Do texto aí do chat, né? Boa, se Leitura quiser. de Boa, boa. cada. De cada dimensão da roda da vida. E Isso. depois, você vai fazer o quê? Qual a segunda coisa que você vai fazer depois?
pontuar na Roda da Vida. Vai entrar no site. Tá ali, rodadavida.net. Depois você vai pontuar. E depois você faz o quê? Quarta coisa. Cola no plano do PowerPoint que você mandou. Cola no plano do PowerPoint. Beleza? Todo mundo? Vou deixar Uhum. uma musiquinha aqui para você, ó, 5 minutos. É bem rapidão mesmo, não é o que merece, é só para você começar esse processo. 5 minutos para você dar uma refletida e começar a pontuar, beleza? Vai lá. Gino, Oba! Oba! consegue colar o texto de novo aí que deu problema no equipamento, eu reiniciei Claro! aqui. Agora mesmo. Eu vou mandar. Quem falou comigo foi Eliânio, né? Eliânio, eu Sim, vou sim, mandar sou eu, só Gino. para você, Ah, porque valeu. para não flodar o nosso chat aqui. Arliânio, me perdoa, Arliânio. Sou eu mesmo, sou o Lânio mesmo. Boa, Lânio, agora você me salvou. Lânio fica facinho, agora acabou. Tá ali, tô mandando pra você. Ah, então eu vou mandar no aberto. Tem um pessoal que tá precisando, vou mandar aqui no aberto. Pronto.
Boa, eu imagino que não deva ter dado tempo e talvez falte um pouquinho para você continuar. Tudo certo. Se você não conseguiu acabar agora, depois você volta, salva aí o endereço do Roda da Vida. Se você puder tirar uma foto do jeito que está sua Roda da Vida, vai ser ótimo para que você mantenha um baseline. Depois você vai lá, atualiza. Isso aqui é vivo, né? Bom, no seu planner, você vai encontrar isso aqui também, ó. E agora eu gostaria que você, do jeito que tá, mesmo que você não tenha acabado tudo, que você se fizesse uma pergunta. Uma pergunta. E por quê? Porque no mundo com tantas respostas, saber fazer as perguntas certas é cada vez mais um diferencial. Ainda mais quando é para você. Às vezes a gente se abarrota de projetos, mas não se pergunta do porquê deles, né? Então tem uma frase do Albert Einstein que eu gosto realmente, acho que ela faz absolutamente todo sentido, que é essa: o importante é jamais parar de se questionar. A criatividade e a curiosidade têm a sua razão de existir. Olhando para sua roda da vida, qual pergunta você pode fazer para ela? Certo? Não pense em dar respostas agora. Pense em fazer perguntas. E aqui eu deixei para você alguns post-its que te ajudam. Então aqui eu vou fazer uma pergunta para mim, ó. Colocar esse post-it aqui, ó, onde está pegando. Como eu posso colocá-la aqui para trás, né? Boa. Como eu posso me reconectar? Vou colocar com o divino, isento de religião, tá? Mas com algo maior do que eu, e me reconectar comigo. Então, olhando para essa roda da vida, vejo que eu tenho que pensar nisso, né? Nos últimos anos, as minhas escolhas me levaram a chegar em um ponto que eu me percebo, né? Com a minha espiritualidade baixa e com a minha saúde baixa. Então, isso me faz ter perguntas, né? Como eu posso pensar em ter sucesso nessa empresa fracassando com minha saúde? Não é? É possível? Como é possível eu querer ter sucesso na minha empresa se eu não estou dando a devida atenção à minha saúde, né? Estou descansando, né? Não tô tendo lazer, por exemplo. Olha só, não tá legal, né? Eu não quero saber de respostas agora, mas eu coloquei duas perguntas que eu vou gravar aqui para depois eu poder refletir sobre elas no momento mais apropriado. Você pode ir num nível ali, que nem eu fui, né? Colocar o dedo na ferida e fazer assim, ou você pode ir num nível menos profundo agora. Escolhe o nível que você quer ir, você pode ir numa dimensão qualquer, olha para sua roda da vida e escreve uma pergunta para você. Tudo bem? Vocês estão comigo ainda ou vocês foram comer pizza? Estão comigo, né? Então, a hora de você colocar uma pergunta para você. Uma só. E a gente continua. Boa, Lilian. A gente vai lembrar da segunda parte que você falou, motivação. Olha lá, bota uma pergunta. Três minutos para você fazer uma pergunta.
minuto. Se deu tempo de fazer uma pergunta, já faz outra também. Tá, vai fechando aí tuas perguntas, que aí eu vou chamar a Lilian agora. Vamos ver como é que ela tá de memória depois de tudo isso. Lilian, fala pra gente, depois de necessidade, o que tinha mesmo? Necessidade. Lembra das duas coisas que eu falei? Uma era a necessidade, do que me levou a fazer a certificação. Lembra se você não, é correto. A motivação, certo? Motivação. E aí, o próximo ponto que a gente precisa checar agora, boa Alice, é o que te motiva. Quem pode me ajudar a definir o que é motivação? A gente fala tanto, né? Mas o que é motivação? Ter um objetivo. Boa, um objetivo, o que mais? É uma força que te move a fazer. O que te move, boa, Thales. O motivo que te leva à ação, boa, Gabriel. Um motivo para ação. De fato, a gente pode que impulsiona a ação. Obrigado, Andréia. A gente pode ir para o passado e encontrar uma série de definições a respeito de motivação. E a gente pode ir muito para o passado e encontrar ali no experimento de Hawthorne, há 100 anos atrás, o que de fato faz com que a gente se motive. E há algumas pesquisas mais recentes, essa é uma definição que eu gosto bastante de motivação, que é... Alguém pode ler para mim? Tá fácil para alguém ler aí para mim? O termo motivação refere-se a fatores que ativam, direcionam e sustentam comportamentos orientados para objetivos. Boa, Alice, obrigado. Eu gosto muito dessa definição porque ela traz 3 verbos: ativam, direcionam e sustentam. Por que é importante isso? Eu não sei se vocês sabem, acontece demais na Dinamarca. O pessoal que nasce na Dinamarca, eles têm um hábito de... É impressionante isso. Eles contratam academia, pagam as mensalidades, mas eles não vão na academia. Você sabia disso? E assim, compra roupa, compra suplemento alimentar. Eles têm a pachorra de se matricular numa academia, e não, isso acontece demais na Dinamarca. Há estudos que tentam mostrar se é uma questão genética, que isso acontece demais lá. E por isso é tão importante essa definição, né, Lilian? Porque não é só ter vontade de ir na academia, é ir à academia e continuar indo à academia. Por isso essa definição é tão bacana. Olha que interessante. São os motivos do seu comportamento. A motivação são os motivos que te levam a agir. As necessidades ou desejos que impulsionam o seu comportamento. Há uma pesquisa mais recente, essa aqui era da década de 90, de um pesquisador chamado Dr. Steven Rees. Quem fez comigo alguns cursos no passado recente vai se lembrar dessa pesquisa. E segundo o Steven Rees, na década de 90, o que nos move são 16 desejos que todos nós temos. Todos nós temos. A diferença é em que nível você tem esses desejos. Esse é o ponto. Todos nós temos. Uma coisa importante é lembrar também, gosto muito dessa frase do George Box, que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Ou seja, nenhum modelo consegue descrever a Grazi, porque a Grazi é um fenômeno único, não dá para descrever o que ela é. Dá para entender um pouquinho melhor sobre ela, mas não dá para descrever. Isso se aplica a todos os seres humanos. Nenhum modelo é capaz de nos descrever, mas é de nos fazer um pouquinho melhor nós. E essa são como é que ele funciona, né? É um modelo estatístico
e ele tem uma validação científica brutal. Dos modelos de motivação, esse é o mais válido cientificamente, na minha visão, porque o Dr. Steven Rees, além de ser um acadêmico, ele submeteu o modelo à validação de vários outros pesquisadores, mesmo alguns que não concordavam com ele e validaram a pesquisa dele. Então tem uma robusta base quantitativa e acadêmica. O que funciona? Todos nós temos 16 desejos comuns a todas as pessoas. Boa. Imagina que a Jéssica tem um desejo aqui, dois aqui, o número 2 aqui, o número 3 aqui, o número 4 aqui. A maior parte dos nossos desejos está na média. Nós temos necessidades médias em relação a isso. Não muita necessidade e nem pouca necessidade. Por exemplo, o desejo de aceitação. A maior parte das pessoas tem uma necessidade média de aceitação. Não muito e nem pouquíssimo. Mas há algumas pessoas que têm uma necessidade enorme de aceitação. E essas pessoas têm mais necessidade de aceitação, Grazi, do que a maior parte das pessoas no mundo. Por outro lado, há pessoas que têm pouquíssima necessidade de aceitação. Ou seja, elas têm menos necessidade disso do que a maior parte das pessoas. E o segredo, de acordo com o modelo do professor Steven Rees, é entender o que você deseja. E, Gino, isso muda muito? Segundo ele, não. Isso é formado na primeira infância, isso acaba se cristalizando na adolescência, e isso se torna muito mais robusto, muito mais seguro, muito mais imutável na fase adulta. Alguns eventos na sua vida podem fazer você ter alguma mudança em relação a isso, mas não é muito frequente. Se você fizer o teste hoje, é muito provável que daqui a 2, 3 anos ou 10 anos você encontre uma combinação muito, muito, muito parecida. Então, o ponto é descobrir o que você deseja. E com base no seu desejo básico, na sua motivação intrínseca, você vai pautar as suas decisões. São esses desejos que fazem você levantar da cama para poder fazer o que você faz. Se você opta por fazer uma mudança na sua vida, por exemplo, eu que estou optando por fazer uma aula de dança, você acha que vai ser fácil para mim? Se fosse fácil, eu estou enganando minha esposa em relação a isso já há 10 anos. A gente vai comemorar. Esse ano a gente comemorou 10 anos, a gente vai comemorar agora oficialmente, fazer a festa oficialmente, mas esse ano a gente fez 10 anos de casado, né? E quando eu casei com ela, eu prometi para ela que eu faria isso. 10 anos que eu engano ela com isso. Agora não dá mais. Atrasada. Não dá mais. Então a questão é, por que eu não cumpro isso? Porque é muito difícil para mim. E vocês vão entender daqui a pouco por quê. Mas qual motivador eu posso acionar em mim que me faça cumprir esse desejo, cumprir essa promessa com mais facilidade ou menos dificuldade? O que eu tenho que acionar em mim para que eu consiga fazer isso? Se eu conseguir de alguma forma encontrar nas aulas de dança, atenção para isso, larga tudo. Se eu conseguir encontrar nas aulas de dança uma forma de saciar os meus desejos básicos, eu tendo a me motivar grandemente para fazer aquilo. Isso é para você que, por exemplo, não consegue cumprir uma certificação PMP, porque você sabe que isso vai tomar um grande estudo seu e você simplesmente não suporta ter que ficar estudando. Você não gosta. E se culpa por causa disso, porque a gente tende a se comparar com os outros. Mas a partir do momento que a gente assume uma maior gentileza com a nossa forma de ser, isso não quer dizer que a gente vai se acomodar. Ao contrário, a gente vai se entender para entender como a gente funciona e não buscar o nosso funcionamento comparando com o outro, né? Mas algumas pessoas não têm a mesma facilidade que outras para sentar e estudar, como eu também não tenho para ir na academia. O que eu preciso entender então? Qual motivador meu pode me ajudar a cumprir aquilo? Você vai entender melhor sobre isso. Segundo o Steven Rees, há 16 desejos básicos, lembra? E a questão é o quanto você deseja cada um deles. Quem pode me ajudar a ler algum? Você pode escolher qualquer um e ler. Quem pode? Aceitação. Desejo de uma autoestima positiva. Perfeito, Grazi, obrigado. Pessoas que têm aceitação têm muito desejo de aceitação, elas têm uma necessidade muito maior do que os outros de feedback positivo. Precisam de elogios, precisam perceber na palavra dos outros que elas estão
fazendo certo. Elas têm uma necessidade de feedbacks e de elogios muito maior do que de agradar os outros, muito maior do que os outros. Muito maior. Todos nós temos. Alguns pouquíssimo e outros pra caramba. Alguns estão aqui, ó, no -2. Outros, depois eu mostro o Batman. Outros estão aqui, no +2. E a maior parte de nós está aqui na média. Então, aceitação. Quem tem esse desejo muito forte tem uma forte necessidade de agradar os outros, de receber feedbacks. Boa. Quem pode ler outro? Curiosidade, desejo de entendimento. Quem leu? Fui eu, Gino, Adam. Adam, é isso? Obrigado, Isso. Adam. Curiosidade, Adam. Entendimento. Pessoas que têm esse desejo muito forte têm a necessidade de aprender. Elas precisam aprender coisas novas. Elas têm uma necessidade muito maior do que os outros de fazer cursos, de se matricular em cursos. Às vezes ela nem faz o curso, hein? Às vezes ela só se matricula e ao se matricular é como se uma paz tomasse a pessoa. Ela compra um livro da Amazon e o livro chega na casa. Assim que ela compra, ela já tem a sensação de ter ficado um pouco mais inteligente. Eu sei que pode parecer estúpido isso, mas é assim que acontece mesmo. A pessoa, só de comprar, ela já sente que está um pouco mais inteligente. De pegar o livro e guardar na biblioteca, muito mais inteligente. E talvez ela até leia. Mas ela tem uma necessidade muito grande de aprender, de estar em contato com coisas novas. Show? Quem pode ler mais um aqui, por favor? Beleza. Desejo de experiências esteticamente agradáveis. Maravilha. Quem leu para mim? Tatiana. Oi, Tati, boa. Vocês conhecem alguém que costuma ir no shopping para comprar uma roupa ou alguma coisa que compraria na China, muito mais barato? Bom, a pessoa não está com tanta urgência assim, mas ela vai comprar num lugar mais caro, em vez de comprar na feira, não, na 25 de março, ela poderia comprar a mesma coisa, muito mais barato. Mas ela quer a experiência de ir ao shopping, de entrar naquela loja, de sentir o cheiro da loja. Tem alguma loja que você lembra o cheiro? Isso é uma pergunta boa para você fazer para pessoas que têm essa necessidade básica, de desejo básico de beleza. Qual é a loja que você lembra o cheiro? E que você gosta daquele cheiro? E que você pagaria mais caro para poder sentir aquele cheiro e para estar naquela experiência? Para alguns, isso não faz a menor diferença. A pessoa olha para isso e fala, cara, que ridículo. Para outras, isso faz absolutamente toda a diferença. Por isso é importante a gente não julgar os outros. Cada um enxerga o mundo de acordo com a sua lente de talento, de motivadores. Quem pode ler outro? Curiosidade, desejo. Já foi, né? Boa. Alimentação, desejo de consumir alimentos. Ótimo. Quem falou comigo foi? Henderson. Henderson, boa. Não é sobre gula, hein? Não é sobre gula. Mas você conhece alguém que, se for fazer uma viagem, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é buscar onde ela vai comer na viagem? Qual a rota gastronômica? Quais são os restaurantes? Qual é o vinho que ela vai tomar? E se ela não fizer isso, é como se a viagem não tivesse acontecido. Não é que ela quer se empanturrar daquilo, não é que ela quer, não é, mas ela precisa ter uma experiência gastronômica naquela viagem e ela tem um desejo muito, isso motiva a pessoa a viajar. Saber que ela vai chegar lá e vai tomar aquele vinho naquele lugar, às vezes é uma taça só, vai motivá-la grandemente. Boa. Próximo, por favor. Ordem, desejo de estrutura e estabilidade. Boa, Dani. Essas pessoas que têm desejo muito forte de ordem, elas precisam de organização no dia delas. É aquela pessoa que precisa da ata da reunião, depois ela precisa do relatório, ela tem que saber que horas ela não aceitaria marcar uma reunião sem ter o link, por exemplo, do Zoom com facilidade. Ela já quer a reunião com o link, com a pauta, com os slides, com tudo bonitinho, e saber que ela não encontrará isso é algo extremamente desmotivante para ela, desmotivador para ela. No entanto, se ela se depara com um lugar onde tudo é organizado, com tudo está disponível, está tudo do jeito certo, tudo na ordem certa, isso já a motiva, independente do trabalho em si. A ordem do lugar já é algo que a agrada e a motiva a fazer aquilo. Próximo, quem pode ler? Economia, desejo de colecionar coisas. Excelente, Jorge. Isso não é só coisas materiais.
Às vezes colecionar amigos, às vezes colecionar elogios, às vezes colecionar. Claro que isso também tem um pouco de aceitação. Colecionar informações até desnecessárias, colecionar coisas mesmo como eu tenho. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você acha que eu tenho alto ou baixo esse desejo? Altíssimo. O quanto você acha que saber que eu venho aqui para o meu estúdio para estar com vocês me motiva a estar aqui hoje? Vocês não têm ideia do quanto. Só o fato de estar em contato com os meus bonequinhos, com o meu ambiente, com o contexto que eu criei para mim, com as minhas coleções, é altamente motivador. Eu faço limpeza aqui, eu nunca limpei tanto a casa quanto eu limpo isso, porque estar em contato com isso me motiva. Agora me pergunta, você gosta de limpar? Odeio limpar as coisas. Mas você gosta de limpar o seu estúdio? Eu adoro limpar meu estúdio. Limpo ele 2 vezes por dia, às vezes. Porque não é o limpar, é o limpar em contato com as minhas coleções. Percebe como eu consigo fazer coisas que não são tão agradáveis quando o contexto delas me ajuda a atender o motivador? Olha que legal. Quem pode falar sobre atividade física ou poder? Poder, desejo de influência sobre vontades. Boa, Laura. Não é my precious, isso é meu, eu mando em você, não é isso. O poder é do ponto de vista de influenciar mesmo. Pessoas que têm alto poder, elas gostam de falar para os outros das ideias delas. Elas gostam de vender as ideias. Elas se motivam de saber que elas terão a oportunidade de influenciar alguém com as ideias delas. Isso não quer dizer que será na base da força. Muitas vezes não é, inclusive. E essa pessoa se influencia. Se você disser para essa pessoa que ela vai ter a oportunidade de apresentar a ideia dela, fazer o pitch dela, na sua startup, quem tem que fazer o pitch é quem tem isso muito forte. A pessoa adora fazer isso. Isso move a pessoa. Ela vai só por causa disso. Boa. Quem pode falar do outro? Atividade física. Desejo de exercício muscular. Autoexplicativo. Muito boa. Quem falou comigo? Jéssica. Boa, Jess. Isso aqui é pessoas que têm uma necessidade muito maior do que as outras de se exercitarem. Ótimo. Dá uma olhadinha nesses caras e anota em algum lugar, pode ser um post-it, o que for, o que te motiva. Se você puder, inclusive, eu recomendo que você pegue o seu planner aqui embaixo. Tá vendo que tem o azul escuro? O azul escuro é aquilo que te motiva muito. Puxa o azul escuro e coloca onde você se identificou. Ou se você preferir escrever num post-it ou num papel na sua mesa, também pode. Se você se identificou em mais do que um, você pode dar um Ctrl D também e vai duplicar, tá? Quais foram os motivadores que pareceram muito fortes para você? Depois de fazer isso, pega o azul clarinho e fala qual você não tem. Qual não faz a menor diferença. Inclusive, se você tiver que fazer isso, você odeia. No meu caso, atividade física. Eu passaria o resto da vida sem ir numa academia, sem absolutamente, mas certeza que eu passaria o resto da vida feliz se não houvesse mais academias no mundo. Então, coloca no azul claro aquilo que você não sentiria, você não sente nesse, quase não sente ou nunca. Azul escuro, algo que você motiva positivamente. Azul claro, algo que você motiva negativamente. Tudo bem? 2 minutos para você pensar nisso. Ô, Gino, pelo jeito Opa. não é só você, não. Você viu que ele foi o último a ter Quem? falado a atividade física? Quem foi? A última motivação foi a atividade física que as pessoas deixaram para comentar, Ah, olha aí, então é verdade. Foi a última né? exata É. aí. Boa. Coloca ali. Eu não gosto de academia, mas amo esportes. Isso conta como atividade física, Grazi, com toda certeza. A pessoa Conta, que tem conta atividade sim. física, ela pode, assim, ó, uma caminhada. Eu preciso caminhar todos os dias. Se eu não caminhar todos os dias, eu não consigo dormir. Se eu durmo, cara, tem alguma coisa errada, alguma coisa. Por exemplo, eu quando fico uma semana sem fazer um curso. É a pessoa que fica um dia sem caminhar. Se sente suja. Fala, o que é que eu tô fazendo na minha vida? O que é que eu tô fazendo na minha vida? É mais ou menos a reflexão que eu tenho. É mais ou menos isso. Acho, né? Vou colocar os motivadores, hein? Qual você tem muito e qual você tem pouquinho. No azul escuro, coloca muito. No azul claro, coloca pouquinho.
Um minuto. Grazi, certeza que tem alto isso, viu? Não sei se é mais dois, mas é alto ali, com certeza. Não é só academia, hein? É atividade física no geral. Muito bem. Vamos para mais 8 motivadores? Quem pode escolher um aqui para mim e ler, por favor? Independência, desejo de autoconfiança. Excelente, meu velho. Muito quem falou comigo foi? Adam, Gino. Adam, show de bola. Obrigado pela participação, cara. Independência são pessoas que têm uma necessidade de fazer sozinho. Elas têm muito. Não é que elas gostam, elas precisam trabalhar sozinhas. Se você não deixar essas pessoas fazerem alguma coisa de ponta a ponta sozinhas, isso as desmotiva. Ainda que elas estejam em outros projetos. O fato dela poder começar e terminar algo sozinha a motiva grandemente. Quem mais? Idealismo. Boa. Idealismo. Vai lá. Pode ir, Idealismo. Jesse. Desejo de justiça social. Show. Quem falou comigo? Jéssica. Perfeito, Jess. Esse aqui é o seguinte. Pessoas que são muito motivadas por idealismo têm uma necessidade gritante de reconhecer nas suas ações um benefício para as pessoas, para a sociedade, para a comunidade. Por exemplo, é muito provável que as pessoas verdadeiramente envolvidas com as comunidades do PMI, que se privam de coisas importantes para estarem aqui, sintam que estão fazendo uma contribuição social enorme. E é isso que as motive largar, por exemplo, de ganhar dinheiro, ou de estar com a família, ou de estar cuidando da própria vida, para estar aqui 2 horas sem ganhar nada. Ao contrário, se esforçando para poder vender vão ganhar um centavo com isso. Ao contrário, trabalho, provavelmente, um senso de comunidade muito grande. Pode ler. Desejo de um caráter íntegro. Boa, Grazi. Quem falou comigo foi Grazi, não? Quem foi? Tatiana. Tati, boa Tati, obrigado. Não quer dizer que quem não tem honra é desonrado. Tem que tomar cuidado porque os nomes acabam influenciando muita gente em gostar mais, eleger um queridinho. Mas lembra que grandes pessoas sacrificaram muita gente em nome do idealismo no mundo, né? Então não tem motivador bom ou ruim. Um nome super bonitinho pode significar uma tragédia. E o contrário também. Honra são aquelas pessoas que precisam reconhecer onde elas estão os seus valores pessoais. Por isso, íntegro. Uma pessoa que tem muito desejo de honra, ela não consegue estar num lugar em que ela não reconheça seus valores ali. Exemplo, tem um amigo meu que trabalha numa empresa muito competitiva, muito competitiva. E eu falo pra ele, cara, como você consegue trabalhar lá? Porque ele não é competitivo, nada competitivo. Ele fala, Gino, é só trabalho. Percebe? Ele tem uma divisão muito clara disso. Eu não consigo. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Não dá, é inconcebível pra mim. Porque a minha necessidade de honra é muito maior do que a dele. Não quer dizer que ele tem menos honra do que eu, mas ele consegue separar as coisas muito melhor. Próximo. Status. Desejo de respeito de acordo com a condição social. Boa, Grazi, não é sobre crachá, sobre quem manda em quem, mas é ser reconhecido pelas pessoas como alguma coisa importante, de alguma forma. Por exemplo, a Grazi é uma excelente esportista. Percebe que isso não é um crachá, mas é um reconhecimento. As pessoas querem ter o status, elas querem ser reconhecidas como alguém que tem um atributo importante para a comunidade. Esse é o ponto de status. Quem mais? Contato social. Desejo de confraternização com pares. Show, Alice. Não é Alice que falou? Sim.
Obrigado, Alice. Não é sobre ser sociável ou não ser sociável. Tem pessoas que são extremamente sociáveis e têm baixíssimo contato social. Isso quer dizer o quê? Se já trabalharam com alguma pessoa que depois de trabalhar o final de semana inteiro para entregar um projeto, domingo, 11 da noite, entregou. Funcionou, tá rodando. Na hora de ir embora, a pessoa vira para você e fala: Bora tomar uma? Você fala, velho, são 11 da noite, cara. Não tem como. Fala, não, eu preciso ir num bar tomar uma cerveja ou uma xícara de chá que seja. Ela precisa confraternizar, ela precisa estar com os pares para celebrar aquilo. E se não celebrar aquilo, é como se não acontecesse. Por outro lado, a saber que haverá celebração é um motivador para ela. Tinha uma chefe minha na caixa, lembra aquela da GG que eu te falei? Era ela. A gente atualizava um normativo da caixa que era chamava OR005, que era um normativo de estrutura da caixa. E isso tinha atualizações frequentes. E era um parto, porque tinha que conversar com a empresa inteira. Quando a gente conseguia. Era um parto mesmo. Fazer aquilo ali não era para qualquer pessoa. Sempre que a gente atualizava, o que ela fazia? Ela cortava um bolo de chocolate na sessão e todo mundo tinha que estar lá. Se isso não acontecesse, era como se nós não tivéssemos acabado o projeto. Era muito emblemático para ela ter esse momento de socialização. Embora ela fosse uma pessoa introvertida, mas ela gostava dessa celebração em pares. Show. Quem mais? Tranquilidade, desejo de evitar experiências de ansiedade e dor. Boa, excelente, Thalys. Essas pessoas, elas não podem, elas não têm vontade de experiências que gerem ansiedade nelas, ou dor, por exemplo, montanha-russa. É uma pessoa que não se motiva em ir à Disney para poder ir na montanha-russa mais barulhenta e mais chacoalhenta do mundo. Se você disser para ela, olha, semana que vem a gente vai ter uma conversa, semana que vem eu preciso falar com você. Uma pessoa que tem forte desejo de tranquilidade, você estragou a semana da pessoa. Se chegar na sexta e falar, segunda a gente vai conversar, você estragou o final de semana da pessoa. No entanto, se for uma pessoa que tem baixíssimo desejo de tranquilidade, ela nem vai lembrar disso. Na segunda, você tem que lembrar ela. Já conheceu alguém assim? Você acha que você colocou a pessoa num estado de ansiedade, mas a pessoa simplesmente nem aí. Na segunda-feira, você fala, eu tenho que conversar com você. Sobre o que mesmo? Não, aquilo que eu falei na sexta. Ah, é verdade, tá bom. A pessoa tá super tranquila. Então, isso é bem interessante. Quem mais? Vingança. Desejo de confrontar aqueles que nos frustram ou ofendem. Isso não é sobre fazer maldade com os outros, porque o nome vingança é muito forte. Mas o vingança é a necessidade de competir. É o de retribuir. Se o Francisco vendeu mais que eu esse mês, você vai me ver o mês que vem. Mas é claro que a gente encontra a vingança materializada de várias formas. Sabe que depois que eu comecei a estudar sobre esses motivadores, ficou muito mais fácil para mim entender esse cara aqui, ó. Tem uma cena, eu vou mostrar ela aqui para vocês. É uma cena forte, tá? Mas ninguém aqui é criança. Se tiver alguma criança por perto, eu recomendo que você tire a criança nesse momento de onde ela está, para não ver, porque é uma cena forte, mas que olha que interessante o que acontece nessa cena. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Isso me ajuda a entender como um cara multibilionário que nem o Bruce Wayne, que sabe, inteligente, sabe que os pais não vão voltar. Ele se propõe a fazer o que faz e gastar o que gasta e se dedicar ao que se dedica em nome da vingança. E nesse momento em que ele fala, eu sou vingança, e tem uma cena que não é essa, é diferente dessa, mas é nos gibis, em que ele fala a mesma coisa. Ele fala, eu sou vingança, mas é no gibi, é em outra cena, mas ele também se veste do motivador. É como se esse motivador fosse tão forte para ele que nesse momento já não consegue mais separar a pessoa do motivador. Vingança pode ser sobre isso também. Mais um, quem me lê? Família, desejo de criar filhos e passar tempo com os irmãos.
Show, Jéssica. Sobre amar a família. Eu posso amar pra caramba, mas necessidade de estar tão perto que tem uma necessidade muito grande de família, elas têm que participar ativamente da criação dos filhos. Elas precisam dedicar tempo à família. E às vezes não é que elas amam mais ou menos a família, mas elas precisam, elas têm uma necessidade, um desejo de estar próximo. Essa pessoa se motiva a trabalhar o ano inteiro para poder passar um mês com a família no fim do ano, só com a família. Então, isso é muito interessante e também é um motivador muito forte. Status, quem pode ler para mim? Ah, não, já foi, né? Acabou todos? Acabaram todos? Sim, todos eles já foram. Muito bem. Então, de novo, vamos para nossa dinâmica conhecida? Volta para o seu planner. Diz lá para você quais desses motivadores são fortes ou fracos para você. Desses agora, desses 8 novos. Os que forem fortes, você coloca no post-it azul escuro. E os que forem fracos para você, olha, eu não tenho a menor necessidade disso. Por exemplo, eu não tenho a menor necessidade de contato social. Por outro lado, eu tenho uma forte necessidade de idealismo. Beleza? Você dá conta aí? Boa, 2 minutos para você então. Vou colocar aqui os motivadores de novo. O que você sentiu que te motiva muito ou que te motiva pouquinho? Não precisa não, Alice. Só os que você sentiu que são muito fortes. Então, putz, olha, família é muito forte pra mim. Honra é muito fraco. Só os azuis claros e os escuros. Se desses 8 você identificou só um forte e nenhum fraco, é um só. Cadê a Lilian? Tá aí ainda? Lilian, agora a gente tem os dois já. A gente tem a necessidade com a roda da vida e os motivadores com os 16 desejos básicos. O que eu vou deixar para você de lição de casa, para todos vocês? Claro, se vocês quiserem, porque isso não dá para fazer em 5, nem 10, nem 20 minutos, isso vai precisar de mais tempo. Lá no seu planner, você vai encontrar na página 5 dele essa tabela. Olhando para sua roda da vida, quais são as ações que você precisa tomar em 2025 e o que é que vai te motivar a fazer aquilo, olhando para aquilo que te motiva muito. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso que vai aparecer na sua tela. Isso aqui sou eu. Na verdade, não é que sou eu. Isso é uma parte de mim. Esses são os meus motivadores. Dá uma olhadinha. O que que você, se você fosse minha gerente, o que é que você não colocaria para mim, para me motivar? Qual o tipo de incentivo não estaria presente no nosso ambiente para me motivar? Porque se você me incentivar a fazer isso, você vai detonar com a minha motivação. Eu tenho baixíssima necessidade dessas coisas. O quê? A atividade física que está aí Isso. e o social, que está os Isso. dois Tá. principais. Ou seja, depois de entregar um projeto, se você me chamar para um happy hour com um abraço coletivo e uma corrida em volta do lago, eu prefiro não trabalhar nunca mais nesse projeto na minha vida. Não prefiro. Isso vai me desmotivar
isso vai me motivar a não entregar o projeto, pra você ter uma ideia. Agora, por outro lado, eu teria facilidade de fazer exercício físico se fosse para atender a um outro motivador que eu tenho forte, como, por exemplo, idealismo. Por exemplo, uma corrida beneficente é uma coisa que eu, quando penso, me enche o coração. Honra, os meus valores têm que estar refletidos ali. Economia, status, curiosidade, são coisas importantes para mim. Se você conseguir fazer com que no nosso ambiente esses caras estejam presentes, eu não terei problema em fazer isso. Ou seja, olhando para para sua roda da vida, aqui, olha, eu tenho, por exemplo, que resolver um problema aqui com, sei lá, lazer. E faz sentido, né? Uma pessoa que tem -2 de contato social não se preocupa muito com isso mesmo. Tende a não se preocupar muito, pode tender a não se preocupar muito com isso. Então, lazer. O que eu preciso fazer? Ter planejado no ano que vem as viagens e momentos de lazer previamente. Não quando sobra tempo, mas já começar o ano. Gente, 6 anos sem colocar o pé na água, hein? Não dá para chegar no fim da vida e olhar para trás e falar que isso foi normal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso planejar isso. Qual motivador vai me ajudar? Idealismo, né? Eu vou te contar já o que aconteceu comigo esses dias, que eu vou usar o idealismo para isso. Eu li esses dias que a filha passa 90% do tempo da vida dela, 90% do tempo da vida dela com o pai até os 15 anos. Os outros 10% são passados o resto da vida. Até os 15 anos de idade, a filha vai passar 90% do tempo com o pai. A minha filha está com 7 para 8. Eu estou justamente na metade da vida dela. Eu preciso aproveitar os próximos 7 anos e meio da Isabel, porque depois ela não vai mais querer ficar perto de mim. Então, isso aciona o meu idealismo, que vocês não têm, isso me incomoda de me dar insônia. Preciso. Idealismo. E honra, que são muito fortes para mim. Meus valores. Preciso aproveitar meu tempo com minha filha. A mesma coisa eu recomendo para você, que você depois olhe para a sua roda da vida, veja quais são os pontos nela que requerem um desenvolvimento seu pro ano que vem. Vem aqui nessa tabela, coloque não apenas a sua ação, mas qual motivador seu pode contribuir para isso. Faz sentido? Dá para fazer? Cuidado que você tem que ter. Por incrível que pareça, o cuidado que você tem que ter com isso é o mesmo cuidado que a gente tem que ter quando tira uma certificação PMP. E por isso, Grazi, que eu quis amarrar uma coisa com a outra. Qual é o perigo que eu vejo quando a gente tira uma certificação? A gente começar a colocar as pessoas em caixinhas. Do tipo, eu tenho PMP, fulano não tem. Fulano é Scrum Master, o outro é PMP. Esse aqui é melhor, esse aqui é pior. E a gente tem que também tomar cuidado quando a gente olha os motivadores das pessoas e coloca as pessoas em caixinha. Nossa, fulano é motivado por isso, que coisa foda. Fulano tem baixo disso. A gente tem uma facilidade muito grande em colocar as pessoas em caixinhas. Lembra da Dinamarca, que eu já peguei no pé da turma hoje? Então agora esse vídeo aqui vai me reconciliar com a brincadeira que eu fiz com os coitados dinamarqueses, que não tem nada a ver com isso que eu falei, mas dá uma olhadinha nesse vídeo da Dinamarca sobre colocar pessoas em caixinhas. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag.
Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Tem uma frase do Carl Jung que eu gosto bastante, ela é mais ou menos assim, não é exatamente assim, que é: conheça todos os métodos, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Que na jornada de vocês, na certificação PMP ou em qualquer outra que vocês escolherem na vida de vocês, a gente sempre se lembre que o espírito de comunidade é mais forte do que qualquer certificação e que o grande foco não é encontrar as caixinhas, mas onde elas não existem. E é para lá que a gente tem que ir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Sucesso no CBGPL 2025, que será e já é um sucesso. Vejo vocês em Fortaleza, com toda certeza lá para a gente poder tomar uma cerveja, ou um chá, ou um guaraná e trocar mais ideias. Eu devolvo agora para a Grazi, para a Jéssica, para o Cris, para que a gente possa encerrar o nosso dia de hoje. Espero que vocês tenham tido boas reflexões e, mais do que isso, que vocês possam depois converter essas reflexões em ações e começar 2025 com novas metas. Nossa, aí foi de fato já um gostinho que deixou eu quero mais aí já pro CBGPL. Gino, muito obrigada, tá? Aí de compartilhar um pouco do seu conhecimento. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Eu gostaria até de pedir para vocês que estão aqui ainda de responder a pesquisa, tá? Que a Graça acabou de colocar aí no chat, para a gente sentir um pouquinho aí da percepção de vocês e vermos o que conseguimos aí melhorar, né, para os próximos e o que vamos continuar aí fazendo também. Muito obrigada. E aguardamos vocês aí no próximo ano. Em Fortaleza. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gi. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Valeu, pra pessoal. Tchau. Ótima Obrigada, noite. boa noite. Boa Valeu. noite. Boa noite. Boa noite, Gino. Fantástico, como sempre. Sensacional, viu? Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of... Não, porque...